Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre as origens de Roma e sobre seu período monárquico. As fontes tradicionais para o estudo da história de Roma são sobretudo as literárias. Embora suas obras façam um imenso esforço de recuperação desse passado, pouco se sabe sobre a história de fundação de Roma, pois seus primeiros séculos se encontram envoltos em inúmeras lacunas e lendas. Além dessas lendas, temos vários objetos em sítios arqueológicos que ajudam nesse esforço de tentar recuperar o passado romano. Geograficamente, Roma está localizada na porção oeste da Península Itálica. Embora esse território seja majoritariamente banhado pelas águas do mar, na maioria das vezes os portos naturais da região eram descritos como ruins. Esse fator, aliado à fertilidade do solo, favoreceu o desenvolvimento da agricultura e da criação do gado. De maneira geral, os povos que ali se estabeleceram dedicaram-se quase exclusivamente a essas atividades nos seus primeiros anos. Alguns pesquisadores estimam que os primeiros agrupamentos humanos chegaram a essa região por volta de 2000 a.C. Eram povos de origem indo-europeia chamados pelos historiadores de italiotas. No século 8 a.C., os etruscos ao norte e os gregos ao sul completaram o povoamento da península. Foi nesse contexto geográfico e histórico que surgiu a cidade de Roma. Especialistas acreditam que inicialmente a cidade funcionou como um ponto de defesa dos habitantes da área central, em especial dos latinos, contra investidas militares dos etruscos. Com o tempo, a região foi assimilada por esse povo, a convivência entre as diferentes comunidades contribuiu para o desenvolvimento de Roma. Embora os etruscos não formassem um Estado único, eles foram fundamentais para o desenvolvimento das estruturas sociais das cidades itálicas, e particularmente de Roma. As instituições e formas de governo romanas, originais, foram estabelecidas por eles, e o poder na cidade esteve nas mãos de reis etruscos por muito tempo. Segundo a tradição romana, a data de fundação de Roma é o ano 753 a.C., convenção associada ao mito da fundação da cidade. Esse mito narra a história dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, Rômulo e Remo eram dois irmãos gêmeos, filhos de Marte, deus romano da guerra, com a princesa Réia Sílvia, descendentes do herói troiano Enéas. A fundação de Roma é atribuída a Rômulo. Segundo o poeta Virgílio, após a destruição de Troia, Enéas, ajudado por Vênus e Júpiter, fugiu da cidade e ficou vagando pelo mar Mediterrâneo, até ser conduzido pelos deuses à Península Itálica. Ali foi recebido pelo rei local latino, que lhe ofereceu a mão de sua filha, Lavínia, em casamento. Alguns anos se passaram e Ascânio, herdeiro de Enéas, fundou a cidade de Alba Longa. 4 séculos depois, Numitor, 12º rei da cidade, foi deposto pelo próprio irmão, Amulio. Com o objetivo de se manter no poder, Amulio decidiu eliminar qualquer possibilidade de reclamação ao trono. Os irmãos Rômulo e Remo eram filhos de Réia Sílvia, filha de Numitor, herdeiro legítimo do trono. Por isso, sob ordem de Amulio, os irmãos foram abandonados às margens do rio Tibre. Segundo a lenda, após sobreviverem a essa primeira tentativa de assassinato, as crianças teriam sido amamentadas por uma loba e anos mais tarde resgatadas por um pastor chamado Faustulo. Já crescidos e cientes de sua história, os irmãos derrubaram Amulio e recolocaram no trono o avô Numitor. Receberam como prêmio a permissão de fundar uma cidade às margens do rio Tibre, Roma. Rômulo, protegido pelos deuses, teria desenhado no chão e traçado as muralhas que deveriam proteger a cidade. Mas Remo ficou enciumado e desfez os desenhos, e disse que a cidade seria invadida. Os irmãos brigaram e Rômulo matou Remo, tornando-se assim o primeiro rei de Roma. Essa lenda demonstra a importância da religião para os romanos, uma vez que eles vinculam suas origens aos deuses Marte e Vênus, ou seja, a guerra e a fertilidade, utilizando essa justificativa para se legitimar sobre os outros povos. A cidade de Roma caracterizou-se desde suas origens pela diversidade de povos e de costumes. Segundo pistas e fontes deixadas por obras dos historiadores romanos, acredita-se que Rômulo tornou-se o primeiro rei da cidade, iniciando o período da monarquia. Acredita-se também que Rômulo foi sucedido por 6 reis. Os primeiros teriam sido latinos e sabinos, e os 3 últimos de origem etrusca. Dentro da monarquia, o rei era assessorado por uma assembleia de anciãos chamado Senado. Esse conselho era composto pelos patrícios mais importantes e servia de limite aos poderes do monarca. Havia também a Assembleia Curiata, composta pelos patrícios adultos e responsável por ratificar ou não as leis e determinações do Senado. A sociedade romana era composta basicamente por 3 grupos: os patrícios, que se agrupavam em grandes famílias conhecidas como gentes,
unidas pela convicção de descender de antepassados comuns. Esse grupo formava uma oligarquia de proprietários rurais e mantinha o monopólio de cargos públicos e de religiosos. Eram, portanto, os únicos cidadãos em pleno direito. No restante da população havia o povo, chamados também pelo termo plebe. Os plebeus representavam a maior parte da população e eram compostos por pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e pastores. Eles eram pessoas livres, mas que não tinham os mesmos direitos dos patrícios. Ao que tudo indica, a plebe incluía também descendentes de estrangeiros residentes em Roma. Entre os homens livres ainda haviam os clientes, aqueles que obedeciam a um patrício. Não eram proprietários de terra e mantinham estreita relação de fidelidade com seus patronos, a quem deviam serviços e apoio diverso. Como agregados dos patrícios, exerciam principalmente tarefas administrativas e militares, recebendo por isso proteção pessoal. Por fim, na base dessa ordem social estavam os escravos. Eles eram recrutados entre os inimigos de guerra vencidos ou entre plebeus que não pagavam suas dívidas. Desde sua fundação, Roma cresceu muito rápido. O período da monarquia durou até 509 a.C., quando os patrícios depuseram o último rei de origem etrusca, Tarquínio, o Soberbo, e esse episódio deu início à República Romana. Porém, sobre isso nós falaremos na próxima aula. Grande abraço e até a próxima!